Quem respira, respira pelas vias aéreas. Ou o nariz, que é o normal, só que o ar entra pelo nariz e se aquece, não tem como mostrar para vocês, se aquece lá dentro e passa pela boca e vai pelo pulmão. Quem não respira pelo nariz, quem tem problemas de respiração nasal, vai respirar pela boca, direto pela boca. Então, para vocês terem uma noção, tudo começa na boca. Tá? E não é brincadeira. Agora, é sério. Então, se tudo começa pela boca, tudo que tem de bom e de ruim entra pela boca. Ou pelas vias aéreas. Então, quanto mais a gente cuidar da boca, mais saúde a gente vai ter. Porque, primeiro, se a gente não se alimenta direito e não respira direito, a gente não tem saúde no resto do corpo. Tá? Porque nós não fomos programados para digerir, por exemplo, pedaços grandes de alimento. Nós fomos programados para mastigar e engolir o alimento em pequenos pedaços, pedaços triturados, para o organismo poder absorver o máximo de substâncias possível na ingestão dos alimentos. E fazer uma boa digestão também. Tá? Então o troço é sério. E como eu estava falando, a maioria de nós, na idade de vocês, a gente tem outras preocupações. Então a gente não faz higienização correta porque a gente tem que correr para jogar bola, para ir na casa do amigo, para ir beijar a menina que a gente está ficando aquela semana, para ficar pegando os MP3 do colega que baixou 200 a noite passada lá da internet, de graça, que eu também faço isso. Tá? Então essas são as nossas preocupações. Então a gente tem que começar a se conscientizar de que nós temos coisas também importantes para fazer. Não só isso. Tá? Então nós temos que escovar tanto os dentes da frente quanto os dentes de trás, tanto por fora quanto por dentro. Tá? Que tem gente que limpa o muro da casa e deixa lá dentro da casa o quintal da casa assim daquele jeito. O pátio da casa fica virado em mato, né? Daí tem gente que só lava a fachadinha aqui, ó, por dentro ali, ó. Tá uma coisa. Vocês vão ver que fica realmente uma coisa. Tá? E a língua? Será que a gente escova a língua? Sim. Por que, Carol? Porque fica um mau hálito. E por que fica um mau hálito? Porque os restos... Tá. Porque os restos dos alimentos, eles ficam grudados na língua. E por que fica grudado na língua? Não, é bem fácil de entender. Se cada um de vocês olhar para a própria língua no espelho, a língua parece o quê? Um tapete, não parece? Tem um monte. Quando tu vai parar. Depende da língua do sujeito, parece uma lixa. Mas eu tô falando de língua normal. A língua normal da gente parece um tapete. Ela é cheia de pelinho. O que é aquele pelinho? Não é pelo de cabelo, é pelo mesmo pelo que a gente chama de papila gustativa. Todos vocês já devem ter aprendido isso em biologia. Papila gustativa, ela é responsável por quê? Pela diferenciação do sabor dos alimentos. E como é que a língua e como é que a papila gustativa faz a diferenciação do sabor do alimento?
caem os resíduos do alimento em cima da língua, pequenas partículas, às vezes até microscópicas, e eles ficam ali, a papila absorve aquilo, e aí ela consegue diferenciar o sabor de um alimento do outro. Então, se fica grudado ali, ó, na língua, se a gente não escovar a língua, aquilo vai virar uma nhaca, que vai dar um bafo horroroso mais adiante, se a gente não limpar direito. Tá? E aquela nhaca que forma na língua, nada mais é do que resto de alimento com bactéria e vírus. Então começa a olhar para a língua da pessoa do lado para ver se está meio amarelinha. Aquilo ali está cheio de nhaca. E essa nhaca tem um nome. Chama saborra. Tá? Então quando a gente for beijar, não pode esquecer de olhar a língua do outro também. Tá bom? Então é importante saber que a língua, muitas das vezes, não passa só pela boca, ela passa por outros lugares. E vai adquirir bactérias e vírus de outros lugares. E vai transmitir bactérias e vírus para outros lugares também. Tá? Qualquer lugar com a colher. Por que a mãe não deixa botar a colher da boca de volta no alimento? Por quê? O pai e a mãe não sabem explicar, mas eu explico para vocês. Tu bota a boca na colher e a língua é a primeira que toca na colher. Se a gente não lavar a colher antes de botar no alimento de novo, o que acontece? Ele estraga no dia seguinte. Por quê? A gente passou todas as bactérias e os vírus que a gente tinha para a colher e da colher para o alimento. Isso é lógica pura. E falta de higiene pura também. Tá? Então é só a gente começar a usar, ó, o tico e o teco, que às vezes funciona. Tá bom? O pai e a mãe com certeza não sabem explicar pra gente, porque nem minha mãe também não sabia explicar. Mas eu estou sabendo explicar para vocês. Então agora vocês sabem por que o pai, a mãe, a avó não deixam. Tira essa colher daí e não bota lá dentro. Agora vocês estão sabendo por quê. Tá? Como é que a gente escova a língua? Explica pra mim. Ó, a língua é o seguinte, ela parece um tapete, não parece? Como eu expliquei. Tapete de casa, se a gente pegar uma vassoura e fizer assim, ó, vai e volta no tapete, o que faz? A sujeira vai e volta. Ou seja, a língua é a mesma coisa. A gente não vai fazer movimento de vai e volta na língua. A gente vai fazer movimento único na língua. Então a gente só vai para fora, de dentro para fora, num movimento único, até a gente ver que a língua está sem nada de resíduo. Não é para tirar sangue da língua. Tá? Não precisa tirar sangue da língua. É só deixar ela limpa. Certo? E o fio dental? Será que a escova passa entre um dente e outro? Antes fosse, né? Ia facilitar o serviço de muita gente. Mas não passa. E o que acontece? A bactéria, ela existe na boca da gente, mesmo sem a gente querer. Porque nós não vivemos num mundo estéril. O mundo que a gente vive não é estéril, senão a gente viveria dentro de uma bolha. E nós não vivemos dentro de uma bolha.
Então a boca da gente sempre, querendo ou não querendo, está sempre cheia de bactéria de todo tipo. E vírus de todo tipo. E toda essa turma é microscópica. Isso eu esqueci de falar para vocês. Ou seja, a gente não enxerga. Vírus e bactérias. Tá? Então, nós não conseguimos enxergar a não ser no microscópio. Então, para eles causarem esse dano todo que eu expliquei para vocês até agora, então precisa de milhares juntas ao mesmo tempo para poder causar esse estrago. Então, se nós precisamos de milhares e elas são microscópicas, entre os dentes elas também ficam agrupadas ali, ó. Tá cheio de coisa entre o dente. Que a escova não passa entre um dente e outro. Quem é que vai ajudar a limpar aquilo? Fio dental. Ou seja, o fio dental tem que andar junto com a escova. Tá? E a função do creme dental, o que é? O creme dental, ele tem uma função bastante legal. Alguém sabe falar o que é? Pelo menos 3 coisas. Flúor. Quem está falando de flúor? Tá, flúor. O que mais? Não, eu te ensinei. Ó, ninguém sabe responder, então eu vou falar. Primeiro de tudo, ela falou, ela acertou. Tem flúor. O flúor vai ajudar a fortalecer o esmalte do dente, a superfície do esmalte do dente. Tá? Vai dar um cheiro legal na boca. Ou seja, serve para higienizar e perfumar a boca. E ajuda a remover maior quantidade de resíduo dos dentes. Tá? Mas a gente precisa do creme dental? Se a gente usar direitinho a escova e não tiver o creme dental naquela hora, não precisa. Ele vai ajudar. Seria bom se nós tivéssemos na hora. Mas se não tiver, não tem problema. Fio dental, a gente não tem o tal do fio dental ali na hora. Como é que a gente faz? Alguém sempre tem um pedaço de linha. A gente pode usar. Não precisa ser o fio dental que a gente compra na farmácia ou no mercado. Entenderam? Então quer dizer, é questão de a gente utilizar o tico e o teco. Tá bom? Estou falando que é legal a gente ter o fio dental, o creme dental e a escova. Mas em algumas ocasiões a gente não vai ter. E não é por isso que a gente vai deixar de fazer a higiene. A gente vai fazer higiene igual com o que a gente tiver na hora. Entenderam? É pior do que se a gente não fizer. É pior, muito pior. Tá? Então até aqui vocês entenderam tudo. Mecanismo de ação da cárie, eu já mais ou menos expliquei para vocês. O que é aquela coisa do alimento que forma substâncias ácidas e vai corroer o esmalte do dente. Com a ação dos ácidos liberados pelas bactérias, que vai formar os buracos no dente. Olha ali que bonito. Olha lá, olha o bichinho da cárie ali, apareceu. Olha quanto bichinho. Isso é um dente, ó. Isso é um dente com uma cárie inicial. O mesmo dente, agora. Ó. É legal isso? E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês isso daí. Até agora eu falei de esmalte.